Será que Trump sabe o que está fazendo? Acho que todo mundo faz essa pergunta a si mesmo, né? Será que vai dar certo? Será que a gente vai ter uma surpresa? O Trump vai subverter toda a lógica econômica e geopolítica do mundo? Será que ele entende desse riscado? E aí eu vou apelar, professor Galvão, para um vídeo que um gaiato fez. Ele fez uma coletânea maravilhosa dos momentos em que o Trump fala sobre ele mesmo. A gente vai soltar aqui com legenda para quem está nos assistindo, mas se você estiver nos ouvindo, tem muita gente que coloca o nosso som no carro e não está assistindo. A gente vai comentar na sequência. Vai lá. Nobody knows more about taxes than I do, and income than I do. Nobody knows more about construction than I do. Nobody knows more about campaign finance than I do. Nobody knows consultants better than me. I know more about drones than anybody. Nobody knows much more about technology, this type of technology, certainly, than I do. Nobody knows more about technology than me. I know more about technology than anybody. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I know the H-1B, I know the H-2B. Nobody knows it better than me. I know more about ISIS than the generals do, believe me. Nobody understands the president, but I think I understand him as well as anybody. I mean, I know these people much better than you do. I understand things. I comprehend very well, okay? Better than, I think, almost anybody. And by the way, who knew the other side of the picture better than me? I knew it. Nobody knows more about environmental impact statements than me. And I think I know more about the environment than most people. I know a lot about wind. I know a lot about wind. Meus amigos, eu acho difícil alguém que tenha, enfim, os dois pés no chão e as duas mãos não, ver um vídeo desses e levar esse cara a sério. Provavelmente ele se leva a sério. Talvez ele acredite em tudo isso aí que ele falou, que ele sabe de tudo mesmo. As regras do handball, a infraestrutura, o investimento, tudo. Ele é especialista em tudo. E não só especialista, como ele é melhor do que todos. Ninguém sabe mais que ele. Mas vem cá, essa dissonância cognitiva, enfim, essa afronta à lógica, vai durar até quando no eleitor americano? Aí que tá, só que para fazer um comentário, politicamente, Megali, não é só ele que está em dissonância cognitiva, quem votou também acredita. Porque há uma coisa que a gente pode trazer aqui com muita tranquilidade, não há estelionato eleitoral. Ele está fazendo o que ele dizia que iria fazer, como, de certa forma, o Bolsonaro fez o que ele sempre falou que ia fazer no Brasil. Então, essas figuras têm para consigo e com o relacionamento com os demais uma autoestima construída e exacerbada como nunca se viu. Não é? Então, de fato, quer dizer, e é interessante, né, quando você, Megali, traz a ideia da dissonância cognitiva, que a dissonância cognitiva é um mundo paralelo criado e que essas pessoas habitam. Elas vão morar nesse mundo paralelo e aí você pega o jornalista profissional, você pega o historiador, você pega o cientista, o sociólogo que traz fatos e dados da realidade, zero. Eles continuam firmes na crença e ele acha que de fato ele é o melhor e que ele está fazendo o melhor e muita gente também, né? E aí isso é exponencialmente espalhado pelos algoritmos das redes sociais, né? Bom, o eleitor americano, acho que eu vou lembrar o James Carville, né? Vocês devem lembrar, né? É economia estúpido, um assessor, né, do Bill Clinton lá atrás, quando perguntado o que definia o voto, o apoio aos governantes, é economia estúpido. E o eleitor norte-americano colocou o Donald Trump lá, né? Ainda que haja outras questões, até identitárias hoje em dia no mundo inteiro, por conta da economia. Os números da economia americana até que estavam bons, mas a percepção do eleitor americano era ruim, porque a inflação estava muito alta e os juros historicamente elevadíssimos nos Estados Unidos. Juro lá é sempre 0,5%, 1%, está 5%. Então foi isso que fez o eleitor votar no Donald Trump. Você pergunta até quando? Quando essa inflação que o Trump está provocando chegar no bolso do consumidor, porque quando ele olhar lá que ele não vai mais poder comprar o carro, né? E se ele continuar com a política de expulsão dos imigrantes, por exemplo, que ocupam, né, funções lá nos Estados Unidos, mão de obra que de repente o americano não quer, e houver uma falta de mão de obra, ou seja, os salários vão aumentar, mais pressão inflacionária, ou seja, se vier essa pressão inflacionária, obviamente que o eleitor americano vai... Galvão? Eu acho que sim, daqui a 2 anos, daqui a um ano e pouco tem eleição de midterm lá, né, que para o Congresso. E já há uma perspectiva enorme de que os democratas vão retomar. Né? O Galvão, para criar uma frase de efeito também, é a economia estúpido ou é a estupidez economista? Porque o eleitor de Donald Trump acreditou
que o país em que eles viviam, em que eles estavam vendo diante de seus olhos, era um país que estava quebrado, que estava à beira da falência, que países como Camboja, como Bangladesh, historicamente se aproveitaram dos Estados Unidos e ficaram muito ricos. Donald Trump vai acabar com isso. Né? Que nações como Madagascar são aproveitadores e parasitas da prosperidade americana, que os imigrantes são bárbaros, criminosos, cruéis, que comem cachorros e gatos. E os caras foram lá e compraram essa esparrela toda e falaram, é isso aí, esse é o cara. Sendo que os Estados Unidos viviam um bom momento, sim, inflação em alta, mas já controlada, né? Não houve deflação, é verdade, os preços não recuaram, mas a inflação já estava mais ou menos sob controle e o país com crescimento em alta, investimento em alta, pleno emprego. O desemprego nos Estados Unidos, se não me engano, estava na casa dos 4%. Na época da eleição, e ainda assim o cara conseguia enxergar esse caos, essa distopia, porque Donald Trump disse para ele que o país estava assim. Então, mas vamos lá. Nisso tudo, a lógica que perpassa todos esses personagens que você colocou, todo extremista, todo populista extremista da extrema-direita opera na construção de inimigos. O imaginário é de confronto. Então, de fato, a economia não estava tão ruim quanto se mostrava, mas você trazer à tona a questão do imigrante, da criminalidade, ou você colocar a China como o grande inimigo a ser vencido, isso é extremamente mobilizador para chamar atenção e, de fato, de novo, nessa questão da dissonância cognitiva. Então é muito interessante que este populista extremista, na maioria das vezes, ele opera no confronto. E aí perceba que lá atrás, na primeira eleição, vocês vão lembrar disso, ele disse que se ele desse um tiro numa pessoa na Quinta Avenida, ele não perderia um voto, ou ele não teria nenhuma sanção, nenhum problema. Por quê? Porque o que importa é o fato, não em si, mas a narrativa e a interpretação. Daí a assessora dele trouxe o quê? Fatos alternativos. Então não é à toa que 2016 é um ano que, para quem estuda fake news, teoria da conspiração e pós-verdade, conjuga de um lado a eleição do Trump e na Europa o Brexit. Né, aquele escândalo da Cambridge Analytica, né, tudo isso, como você consegue de fato deslocar o mundo real e concreto da economia, Megali, para essas fantasias, e essas fantasias têm um poder mobilizador tremendo. E neste campo do discurso político, os progressistas perdem de lavada para este encantamento produzido pelo discurso fantasioso da extrema-direita, lá e aqui também. No Brasil também. Nós estamos cansados de ver isso. Sim. Por falar em perder de lavada, eu recomendo a leitura. Ô, Tiaguinho, se você conseguir pegar aí a capa de um livro chamado Ganhar de Lavada, do Scott Adams. Já leu, Gava? Não. O Scott Adams é criador daquele personagem Gilbert, que fez sucesso durante um tempo aqui no Brasil. Foi publicado, acho que no Estadão, né, que mostrava a vida de um escritório e tal. E ele foi um dos primeiros na eleição de 2016 a ganhar, a dizer, esse cara vai ganhar a eleição. Donald Trump vai ganhar a eleição, quando aquilo parecia absurdo. Porque ele é um especialista em táticas de convencimento, de persuasão. Sim. Ele diz que Donald Trump pode parecer um lunático, mas ele é um especialista em persuasão, ele se comunica muito bem. Vende muito bem, é um grande vendedor, né? Ele se vende muito bem, né? Essa tática de jamais recuar, jamais admitir uma derrota, nunca admitir o erro, né? Por mais que ele recue um dia depois, como recuou nas taxas, ele vai estufar o peito e dizer que ganhou. Né? Isso acaba tendo aderência em boa parte do eleitor. Ganhar de lavada, persuasão em um mundo onde os fatos não importam. E o Scott Adams, não sei se ainda mas era um eleitor do Trump. Então quem está escrevendo esse livro aí é um cara que tinha até alguma simpatia pelo então candidato, não sei se ainda tem. E ele mostra como a linguagem Trump é algo completamente inovador e como que a imprensa até hoje não conseguiu lidar com isso. Não lida mesmo. E aí, se colocar de novo a capa, pega só o subtítulo, os fatos não importam. É o que eu estava falando aqui. O fato, a realidade, o contexto histórico, a verdade histórica é menos importante, porque aí a gente tem em 2016... Né, o dicionário Oxford elege a palavra todo ano. E a palavra pós-verdade foi eleita porque a pós-verdade, em síntese, grosseiramente falando, é a mobilização dos sentimentos sendo mais importantes do que os fatos em si. Então as pessoas se deixam levar pelo sentimento, pela impressão, pela percepção e não pelo fato. E essa questão do...
é economia, estúpido. Se a gente for trazer para o Brasil aqui, para nossa realidade, será que de fato a economia vai ter na próxima eleição um peso tão grande? Ou questões identitárias vão ter, pauta de costumes continuarão a ditar o ritmo da política? Porque essa bancada da selfie, esse pessoal da extrema-direita sabe lidar com isso como poucos sabem. E de novo, né, estão ganhando e aí de lavada. Então parece que aí a sua sacada, Megali, trouxe para o livro e para o subtítulo aquilo que eu estava falando a respeito desse discurso que dá muito certo. Só para fechar, acho que eles utilizaram muito lá nos Estados Unidos uma palavra que definiu a primeira eleição dos Estados Unidos, lá segundo vários sociólogos, o ressentimento. Sim. Que era o ressentimento daquela população, né, do meio ali dos Estados Unidos, população branca, né, religiosa, pessoal trabalhador não de nível superior, um ressentimento. E aí tem eu não lembro o nome de uma socióloga que fez uma imagem que eu achei muito interessante, que é esse eleitor, ele tinha aquela ideia de que ele estava naquela fila, né, para conquistar o sonho americano há muito tempo, e aí o governo estava colocando um monte de gente na frente dele, na fila, e a vez dele nunca chegava. E aí são, né, contra as ações identitárias, né, que são as políticas de cotas, a chegada de imigrantes, tudo isso provocou um ressentimento enorme nessa população que elegeu o Trump da primeira vez e boa parte também agora na segunda. Né? Esse barulho é o mais triste que eu conheço, porque é o barulho do meu alarme. O meu também, eu já falei, nossa, tem que dar aula, mas agora... Já tá na hora de acordar? Só por intensidade, já te passando a bola, ressentimento. Você pega ressentimento, medo, angústia. Tudo isso que são sentimentos é o que o algoritmo das redes sociais, as big techs, captam e conseguem dar força, né? Então, qualquer elemento que te chame para racionalidade, para uma discussão mais ponderada, tem menos apelo do que os sentimentos, o ressentimento, o medo, o ódio, a aversão ao estrangeiro, a xenofobia. Isso tudo é extremamente mobilizador e catalisa esses movimentos que ganham força no discurso populista.